Boa tarde, vou dando continuidade ao meu trabalho que eu estou fazendo desde ontem, já tem uns 3 dias, né? Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê sabedoria. Enfim, estou só ajeitando aqui, peço desculpa a vocês, mas vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ontem eu falei sobre a Eucaristia, eu acho que procurei simplificar, né, a Eucaristia, que é um dos sacramentos muito importantes para a gente, mas a Eucaristia, como eu disse, não é só ali naquele momento, é em todos os momentos. E a gente não pode negar ela através dos nossos atos e atitudes. Enfim, hoje eu tenho uma historinha aqui para a gente poder refletir, né? Para a gente poder analisar, e quem quiser poder falar alguma coisa sobre ontem, pode colocar aí que depois eu vou ler direitinho e respondo para vocês, tá bom? Eu amanhã vou falar sobre uma parábola aqui que eu gostei muito, né? Eu marquei até essa parábola, que é o juízo final, né? Mateus 25, 31, 46. Amanhã eu vou passar isso para vocês. Mas vamos lá. História da riqueza e da pobreza. Vamos ler essa história, preste atenção para a gente poder refletir e tecer alguns comentários. Um dia, um pai de família decidiu ensinar a seu filho como é bom ser rico. Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres. Um pai de família rica decidiu ensinar a seu filho como é bom ser rico. Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem? O filho respondeu: muito boa, pai. Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? O menino respondeu a ele: sim, entendi. E o que você aprendeu? Perguntou o pai. O menino respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa. Eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm uma floresta inteira. Ao final da resposta, o pai ficou o boca aberto, sem reação, e o garotinho, abraçando fortemente seu pai, completou: obrigado, pai, por me mostrar quanto nós somos pobres. Este garotinho talvez tenha ensinado a maior lição do seu pai, a seu pai. Tudo depende da maneira como você olha para as coisas. As coisas que realmente importam não têm preço. Se você tem amor, amigos, família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida, você tem tudo. Se você é pobre de espírito, você não tem nada. Se você é pobre de espírito, você não tem nada. Meus irmãos, essa história aqui me leva a voltar lá na Eucaristia, quando a gente nega a Eucaristia. O que é negar a Eucaristia? As suas atitudes ao sair da igreja, você começa a discutir com uma pessoa e não vive em comunidade com ela. Não tem compaixão, maltrata, é egoísta. Em vez de unir, vive só criando problema, desunindo, está negando a comunhão. Hoje, na atual conjuntura, nessa pandemia que nós estamos vivendo aí, vamos dizer, enclausurados dentro de casa, né? Muita gente está acostumada a sair, viajar, trabalhar, e estamos presos aqui. De um lado, entre aspas, está sendo bom. Eu estou vendo muita gente que não é religioso está voltando para Deus. Por quê? Vamos simplificar. As famílias estão se aproximando mais, as pessoas estão
preocupada com o que pode acontecer com os outros. Estou vendo muita gente ajudando e não se preocupando em ver o pecado das outras pessoas. Eu gostaria de pedir a vocês o seguinte: leia junto com a família o Novo Testamento. Escolhe aí João, Mateus. Escolhe aí um capítulo inteiro de algum desses livros aí. Procure conversar entre família sobre isso tudo, sobre essa calamidade, sobre o que pode acontecer e o recado que Deus está dando para a gente. O recado maior que Deus está dando para a gente é para termos fé, principalmente caridade, principalmente não julgar as pessoas. Como na história diz aí, o pai queria ensinar o filho como é bom ser rico, mas acabou o filho ensinando a ele que o valor da vida está aí. Quantas vezes Deus nos dá graça e a gente não percebe? A graça do sol, a graça da chuva, a graça das árvores, e a gente não percebe. Quantas vezes Deus chama a gente e a gente não percebe? Antes dessa pandemia eu via muita gente reclamando de tudo. Eu às vezes reclamava também: puxa, a mãe tem que acordar cedo, pô, a mãe tem que trabalhar. Hoje eu já não reclamo. Pois a cada minuto que eu vou ali no portão eu dou valor. Eu olho o vento, que bom, olho os pássaros. A gente nem se preocupava com isso. Então, meus irmãos, vamos procurar ler, vamos procurar estar em comunhão com a palavra de Deus, porque é a única arma que Ele nos deu. A palavra e a fé que nós temos que ter. Porque sem fé não adianta você ler, sem fé não adianta você fazer o bem, sem fé não adianta você respeitar os sacramentos. Pense nisso, gente. Eu ia dar um encontro antes de surgir, isso tudo aí, a proibição de ir para igrejas fechadas. Eu ia fazer uma dinâmica, eu separei balões, eu ia pedir aos jovens e os responsáveis, que essa reunião ia ser junto com os responsáveis, para colocar o que é mais importante na vida para eles, escrever, colocar dentro do balão, encher e amarrar e segurar eles. Para nem pedir para eles levarem um alfinete ou algo pontiagudo, em ponta de uma caneta, enfim. E em determinado momento eu ia pedir para eles proteger os seus desejos que eles colocariam ali naquele balão. Eu gostaria que quem estivesse aqui assistindo fizesse isso em família. Aí depois, no dia seguinte, vocês me falam como vocês vão proteger isso. Amanhã eu dou a resposta. Tá? Jesus falou aos seus apóstolos que o Espírito Santo iria ensinar-lhe todas as coisas, fazendo com ele se lembrasse de tudo o que ele tinha dito. Depois da subida de Jesus aos céus, os apóstolos estavam com medo dos chefes dos judeus. Quando estavam reunidos no cenáculo, ouviu-se um barulho como um grande vento. O Espírito transformou o coração dos apóstolos, perderam o medo e, com coragem, falavam da morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo dá às pessoas o desejo de fazer o bem sem medo, com alegria e muito amor. O Espírito Santo age em nosso coração para que, como os apóstolos, ajudemos as pessoas a serem felizes, vivendo na justiça e no amor.
amigos, leiam João 14, versículo 26 e responda para mim. Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos para... Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos para... Cite alguns ensinamentos e ações de Jesus que hoje o Espírito Santo nos ajuda a viver. Cite alguns ensinamentos e ações de Jesus que hoje o Espírito Santo nos ajuda a viver. Leia o texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 3.16. Carta de São Paulo aos Coríntios, 3, versículo 16. E comentem o que quer dizer ser templo de Deus. Bom, gente, está sendo muito bom para mim todo dia. Amanhã não teremos, né? Segunda-feira eu vou voltar aqui para falar um pouco o juízo final, Mateus 25, 31, 46. Que eu achei muito interessante isso aqui. Essa palavra vai mexer com alguns, tenho certeza disso. Mas uma coisa é certa, gente. Nós somos igrejas. Não adianta você dizer, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou... Enfim, não adianta. Se você começar a ter atitudes que não convenham o que você faz. Lógico, nós somos seres humanos, temos as nossas falhas, mas às vezes a gente para, nossa, por que eu falei isso? E se arrepende. Se arrepende. Mas graças a Deus, a gente pode confessar, mas não é confessar, como eu disse, para você dizer, eu posso comungar hoje. É confessar para você ser de Deus, para você pedir perdão a Deus, se reconciliar com Ele. Aí sim, com a alma livre, sem medo, você receber o corpo de Cristo e o sangue de Cristo dentro de você. Espero que tenha mexido com alguns de vocês. Perdão, talvez hoje está um pouco difícil, porque estou toda hora ali a internet querendo cair, eu fico aqui preocupado, mas acho que tá legal, sim. Obrigado às pessoas que estão curtindo aí, que não deu para ver o nome, não está dando para ver o nome, mas eu sei que curtiram ali, que apareceu aqui. É que eu estou fazendo pelo celular, e pelo celular a tela é um pouco pequena. Mas é isso aí, meus irmãos. Leiam o que eu te pedi aí e amanhã responde, tá? Vou repetir. Jesus prometeu o Espírito Santo aos apóstolos para... leia lá João 14, versículo 26. Cite alguns ensinamentos e ações de Jesus que hoje o Espírito Santo nos ajuda a viver. Cite alguns ensinamentos e ações de Jesus que hoje o Espírito Santo nos ajuda a viver. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 3, versículo 16. E comentar. O que quer dizer ser templo de Deus? Tá bom? Também aqui vai ter um assunto muito bom. É uma palestra para jovens chamados para fazer a diferença. É possível levar Deus a sério na juventude? Como viver agradando a Deus diante da pressão e desafios da adolescência? Quais os valores que tenho para recuperar como jovem que deseja fazer a diferença em um mundo
que já jaz no maligno, né? Recuperando valores. A perda dos valores morais e espirituais na juventude tem sido a causa do fracasso de muitos jovens que tinham tudo para serem bênção no reino de Deus e fazer a diferença com o sal da terra e luz do mundo. Fazer a diferença como o sal da terra e luz do mundo. Cada cristão é chamado para ser diferente no mundo. Que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes. Romanos 12, versículo 22. Esse aqui é um assunto para uma outra reunião, uma outra live aí. Espero que tenham gostado. Vou terminar aqui de ler mais um pedacinho. O que é adolescência? Período intermediário entre a infância e a idade adulta, no curso do qual a ocorrência da maturidade genital altera o equilíbrio adquirido anteriormente, ou seja, seu corpo e sua mente passam por muitas mudanças físicas e emocionais, muitas vezes, ou na maioria delas, confusas e difíceis de serem compreendidas. É nessa hora que... Oi, Graziela, tudo bem, minha querida? Obrigado aí pela sua participação aí. Forte abraço e vamos junto com Deus aí, tá bom, Graziela? Bom, gente, é um período difícil para os pais, porque muitos jovens isso aí dura mais tempo, para outros menos, mas a gente vai falar sobre isso num outro momento e é bom que todos participem. O mundo está difícil. O mundo está difícil a beça. As coisas que o mundo oferece, entre aspas, são maravilhosas. E a gente é fraco. A gente é falho. E a gente tem nossas fraquezas. E a partir dessas fraquezas aí que está o grande segredo para a gente se livrar. Kátia, tudo bom? Como é que tá? Saudade lá do trabalho. Nas nossas fraquezas, porque quando a gente sabe qual é a fraqueza, a gente pode se livrar dela e não chegar perto. Se afastar, não, isso é meu fraco, isso é meu ponto fraco. Então eu não vou e encontro esse ponto fraco que eu vou cair. Aí chega a vitória, aí chega a conquista, entendeu? Lá no trabalho, até a Kátia está aí, no trabalho, quando havia algumas discussões assim, eu deixava o quê? O meu ponto fraco me dominar, que era um pouco de ira ali, eu perdi a razão. Mas aos poucos Deus foi me mostrando que era o meu erro, e graças a Deus, quando eu estou assim, eu pego a Bíblia, rezo, faço minhas orações e deixa eu ver o que Graziela escreveu aqui. Deus continue te dando sabedoria e discernimento. Graziela, a gente precisa muito dessa sabedoria, e eu peço sempre a Deus, sabe? Numa época difícil como hoje, a gente está em nossos lares querendo sair, a única coisa que a gente está se apegando é a Ele, entendeu? E Ele com certeza vai nos livrar de tudo isso, entendeu? Eu tenho uma preocupação muito com jovens, gosto muito de trabalhar com jovens. Sinto falta das reuniões, sinto falta... Ih, rapaz, aí, agora que... Poxa, obrigado! Gente, eu não acredito que eu dei essa reunião toda. Kátia, Tegla, obrigado aí. Melhorou agora? Não, peraí, me explica uma coisa aí. Agora melhorou? Melhorou?
E agora? Valeu, valeu. Porra, brincadeira, deu o encontrinho todo aí assim, né? Mas tá tudo bem, eu vi aqui, mas deu pra. Eu gostaria de ler mais uma historinha. Será que vou passar do tempo? Ficou torto de novo? Ah, então vou deixar assim. Acho que agora melhorou. É. E agora? E agora? Valeu, obrigado pela dica aí. Se não fosse vocês. Bom, vou procurar aqui, ó. Vou ler outra história para vocês. Essa história é boa, hein? Vocês anotaram aí o que eu pedi para vocês lerem, gente? E ó, tem outro assunto também que um dia eu vou dar para vocês. É eu no mundo ou o mundo em mim? Ó, eu no mundo ou o mundo em mim? Isso aí é bom, hein? Entendeu? Vamos ver aqui, vamos procurar a história, porque eu guardo e às vezes eu me perco. Entendeu? Deixa eu dar uma procuradinha aqui rapidinho. Vocês tenham paciência aí comigo aí, tá bom? A câmera tá boa? Vamos lá. Vamos lá. Vou procurar uma história pequena, porque grande eu já estou tomando o tempo todo de vocês aí, entendeu? Mas tem cada história muito bacana aqui. Para reflexão. Tiro daqui. Ih, meu Deus do céu. Bom, eu acho que eu não estou achando aqui não. Não estou achando não, gente. Vou deixar para outro dia ler essa história. Entendeu? Eu tinha separado aqui, mas... Ah! Achei! Não acredito em barbeiros, né? Ou furo no barco. Escolhem vocês aí. O furo no barco ou não acredito em barbeiro? Podem escolher para mim. Furo no barco ou não acredito em barbeiro? São duas histórias. Escolhe aí. Estou esperando aí a resposta, hein? Tá bom, vou ler então a primeira que veio ali, o furo no barco. Vou ler aí para vocês. Furo no barco. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu então consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isso não é pelo trabalho da pintura. É por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno." "Certamente.
não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Certo? Meu caro amigo, você não compreende? Deixe-me lhe contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, seus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. E não estava em casa naquele momento. Eu não estava em casa naquele momento. Os filhos dele, quer dizer, pegou o barco e saiu. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei que o barco tinha um furo e eu esqueci de te avisar. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando, sãos e salvos. Então examinei o barco e constatei que você havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar sua pequena e boa ação. Não importa. Vou dar um pause aqui e vou dizer para vocês. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Num pequeno gesto, ele salvou vidas. E a gente pode, num pequeno gesto, salvar vidas também. Um abraço, dar ouvido para escutar, uma palavra amiga e um simples oi. É esse o verdadeiro segredo da vida cristã. É ser útil. Uma boa tarde para todos, que vocês rezem aí um Pai Nosso e agradeça a Deus por estarmos em casa com a nossa família, aguardando o fim dessa pandemia. Salve Deus, salve Jesus. Amém.